hoje, em escatologia, vamos falar sobre o milênio. O milênio, ou o reino milenar de Jesus na Terra, será após o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no terceiro céu, que em hebraico é Shamayim, e em grego Eporâneos, ou seja, na glória de Deus, onde está o paraíso, visto por Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu. Por enquanto, a igreja em festa no céu e os judeus vitoriosos na terra, com um grande livramento promovido pelo Senhor. Jesus governará em Jerusalém, que será exalçada, tornando no monte, no cimo dos montes, como está escrito em Isaías 2:2 e Miqueias 4:1. Haverá abundância de águas durante o milênio, em Isaías 30:25, Joel 3:18. Os desertos serão extintos, Isaías 35, verso 1 ao 6. E 41 de Isaías 19:20. Haverá grande fertilidade, em Amós 9:13. Os animais voltarão a ser dóceis, em Isaías 11, do versículo 6 ao 9. O capítulo 65, verso 25. As armas de guerra se converterão em objetos de lavoura, em Isaías 2:4 e Miqueias 4:3. Os santos terão acesso a Jerusalém Celeste pela escada de Jacó, que é figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual foi-nos dado a glorificação. Em corpos glorificados, seremos reis e sacerdotes na terra com Cristo em seu reino. Julgaremos com ele as nações do mundo. E os reis e sacerdotes, que a igreja glorificada já não mais estará sujeito à morte. Satanás será amarrado com uma grande corrente e será preso no abismo pelas mãos de um anjo por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 e 2. Um pouco antes do arrebatamento, tanto a besta, que é o anticristo, e o falso profeta serão aprisionados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Os servos do Senhor que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam uma marca na fronte e na mão, estão agora com Cristo para todo sempre. Mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 4. Ressurreição dos que estarão para sempre com o Senhor. Daí entendemos que o arrebatamento é após a grande tribulação, porque não existe arrebatamento sem ressurreição, porque nós não precederemos os que dormem. Quando você lê 20 de Apocalipse, verso 4, você vai ver que o arrebatamento, ou seja, a primeira ressurreição, já são para aqueles que não aceitaram a marca da besta na fronte e na mão, e deram a sua vida para testemunhar de Cristo como mártires. Esta ressurreição já é para os que não adoraram e nem receberam a marca da besta em suas mãos, ou seja, os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os mortos que não ressuscitaram são os ímpios. Estes ressuscitarão para a condenação no juízo do trono branco, juízo final, marcando outro fim contido na Bíblia. Esta é a segunda ressurreição. Mas devemos observar que a segunda ressurreição não é somente para os ímpios. Como podemos entender isto? É pergunta de muitos, né? Da seguinte maneira: no reino milenar de Cristo, muitos dos ímpios e a maior parte do povo judeu estarão vivos num corpo físico. Neste tempo, haverá abundância de salvação, sendo os próprios judeus a grande massa do evangelismo mundial. Em Isaías 65:17, o profeta já vê o reino de Cristo
como novos céus e nova terra. E no versículo 20 ele diz: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Veja que durante o milênio haverá morte, né? Porque isso aqui é no milênio. Isso nos mostra que haverá morte no reino milenar, mas o homem terá a sua vida aumentada, podendo morrer somente aos 100 anos, pois será castigado apenas aos 100 anos, porque quem viver 100 anos, vive pouco. Também acontecerá o julgamento da grande Babilônia, banhada de sangue dos inocentes e mártires do Senhor, com toda a sua abominação, idolatria, feitiçaria, prostituição e heresias. Vimos um reino de bênçãos inconfundíveis, em que alguns, mesmo morrendo, corpos carnais, viverão muitos anos. Com a abundância de salvação, morrerão nesta época alguns salvos. Desta forma, podemos entender Apocalipse 20, verso 15, que diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amado ouvinte, esta condicional "se" nos mostra claramente que haverá salvos na segunda ressurreição e que no juízo final o maior número se compõe de ímpios que não ressuscitaram na primeira ressurreição e os que não converteram a Cristo durante o reino milenar, podendo incluir os seduzidos pelo diabo quando este for solto por um pouco de tempo, a sair a enganar as nações da terra e a juntá-las como areia que está na praia do mar. Quanto a sermos reis e sacerdotes, falado um pouco atrás, entendemos que já era vontade de Deus para com todo Israel. Rejeitaram, porém, esta vontade, adorando o bezerro de ouro no passado, passando então a se cumprir esta promessa na tribo levítica. Temo-la hoje em nossos dias, em 1 de Pedro 2,9. E seremos sempre sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele 1000 anos e para toda a eternidade. Em Isaías 65, 21, temos uma apresentação de muitas bênçãos decorrentes do reino de Jesus na terra, tais como: há promessas para o povo judeu de edificarem casas e nelas habitarem, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos, terão a sua longevidade como a da árvore, não trabalharão debalde, não terão filhos para calamidade, porque é posteridade bendita do Senhor. O Senhor os responderá antes mesmo de seus clamores. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte do Senhor. Os judeus serão a grande massa do evangelismo mundial, em Isaías 66, 19. De uma festa da lua nova a outro, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante o Senhor em Jerusalém. E de Zacarias 14 podemos descrever algumas bênçãos também durante o reino. Naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, quando o Senhor colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Não será dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Não haverá maldição e Jerusalém habitará segura.
Todas as nações que vierem contra Jerusalém virão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor. Amado ouvinte, podemos ler ainda Jeremias capítulo 30 a 31, que fala sobre a futura redenção de Judá. Em Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, fala sobre a glória terrena no reinado de Jesus. Em Oséias 1:11, fala sobre Judá e Israel, que se unirão sob uma só cabeça. E também em Oséias 14, verso 4 ao 9, o grande coração de Deus que transborda de amor para com Israel. Em Joel 3,18, fala da restauração de Israel para sempre e Jerusalém de geração em geração. Em Amós 9, do versículo 11 ao 15, a restauração de Israel. Em Obadias, versículo 15 a 21, falando da restauração e felicidade de Israel. Em Miqueias 5, o nascimento do Messias e o seu reinado. Sofonias 3, do versículo 8 ao 20, a salvação da filha de Jerusalém. Em Ageu 2, a glória do segundo templo. Em Zacarias 12, a salvação de Jerusalém. E em Malaquias 4, o sol da justiça e seu precursor. Amados irmãos, tudo isso acontecerá durante o período do milênio, em que Jesus reinará sobre toda a terra, julgando as nações com varas de ferro e quebrando como vaso de barro. Nós seremos com ele reis e sacerdotes, e implantará a justiça até que seja introduzido o novo céu e nova terra, onde habitará apenas a justiça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nos próximos estudos também falaremos sobre a igreja e a tribulação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.